Que nós lemos, quero convidá-lo de novo a Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Em algumas traduções está, não é bem assim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Parei um pouquinho. Então perceba, amados, que esse foi o argumento que levou Eva a transgredir o mandamento de Deus. Qual o argumento? Você vai ser igual a Deus. Então perceba que nasceu no coração de Adão e Eva o mesmo sentimento que nasceu no coração de Lúcifer lá atrás. Foi o mesmo desejo de ser como Deus, de não dar satisfações a Deus, de não permitir que Deus pudesse de alguma forma dominar as suas vidas. Foi o que levou aquele casal a aceitar a proposta do diabo. No capítulo ainda de número 3, quando Deus aparece, perceba uma coisa importante. No capítulo de número 3 e no versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão, logo depois da queda, e disse: Adão, onde estás? E o Adão responde: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus lhe disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Adão então responde para Deus que o culpado do seu erro e da sua iniquidade não estava nele, mas a mulher que tu me deste. Muito fácil e muito comum as pessoas, quando pecam, não admitirem as suas culpas. É tão bacana e tão importante quando alguém erra e admite que errou. Pura e simplesmente, errei, estou aqui. Agora, outras pessoas simplesmente erram e colocam a culpa. A culpa na situação, aconteceu isso por causa disso, por causa daquilo, tentando de alguma forma tirar o peso da sua culpabilidade. Esse foi o que nasceu no coração de Adão e Eva. Evidentemente que quando Deus faz a mesma pergunta para Eva, Eva também tinha que botar a culpa em alguém. Não, a culpa foi a serpente. Então a serpente recebe a maldição de Deus. Maldita és tu entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E a Adão Deus disse: agora do suor do teu rosto tu comerás o teu pão, até que tu tornes para a terra, porque do pó foste tomado e ao pó tu tornarás. Logo após a queda do homem, irmãos, começa a acontecer algumas coisas. Primeiro, a morte é instituída. A morte do ser humano foi instituída por conta do pecado. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou um ser eterno, como ser humano. Os homens seriam eternos. As células humanas se renovariam por si mesmo, de modo que o homem seria eterno. Mas o pecado, com o pecado veio a morte. O apóstolo Paulo disse: com o pecado entrou a morte no mundo. Então a morte proporcionada ao ser humano veio por causa do pecado de Adão. E em Adão, porque ele era o representante da humanidade, era o pai de toda aquela humanidade que existia, e em Adão o pecado foi colocado e alastrado para todos os homens. Por isso que quando a Bíblia diz: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, a gente pode dizer: Senhor, mas não foi todos que pecaram, quem pecou foi o Adão. Mas em Adão, por conta da semente humana, da semente adâmica, o pecado de Adão passou a degenerar não somente a sua própria vida, mas a vida de toda a sua descendência. E você é descendência de Adão. Então o pecado passou por nós e para nós. Nós nascemos em pecado.
Em pecado fomos gerados pela nossa mãe. Então, o pecado passou a todos os homens. A santidade do homem está apenas e tão somente no tempo da sua inocência. No momento que a consciência desse homem é despertada, logo o pecado de Adão está nele. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ainda falando sobre o tema de ontem, que Deus falou muito comigo naquela palavra do pastor Acácio, eu gostaria de dizer algumas coisas importantes aos irmãos. O Kleberson esteve na escola de manhã e participou um pouco da discussão. Quando nós olhamos a salvação, preste muita atenção nisso, quando nós olhamos a salvação do ponto de vista do privilégio, nós temos um entendimento. Quando a gente olha a salvação do ponto de vista do direito do homem, a gente tem outra perspectiva de Deus. Preste atenção numa coisa. Todos pecaram. Todos pecaram. No pecado de Adão foi arrolado toda a humanidade. O apóstolo Paulo disse que nós éramos, por natureza, filhos da ira, destinados à perdição, destinados à matança. Então, por causa do pecado de Adão, todo homem que nasce, a partir do momento que ele sai do estado da sua inocência e entra no estado da consciência, ali, criança ainda, entra no estado da consciência, imediatamente esse homem e essa mulher está destinado ao pecado e ao inferno. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, destinados à perdição, destinados à matança. Então nós estávamos automaticamente decretado o nosso fim, e o nosso fim seria a morte e o inferno. Aí vem Deus com a salvação. E a salvação dada por Deus, ela veio como um presente ao ser humano. E não existe outro meio para que o homem seja salvo, a não ser pelo sangue de Jesus, a aceitação de Jesus e do seu sacrifício vicário. Se não houver essa pregação e aceitação deste sacrifício vicário de Cristo, ninguém chega ao céu. Ah, pastor, mas e os homens que morreram antes? Quando eles morreram antes, houve uma separação entre aqueles que esperavam em Deus e aqueles que não conheciam Deus. Na eternidade, os que não conheciam Deus e nem esperavam o Senhor, estavam numa região chamada de Sheol. E lá no Sheol eles estavam. Do outro lado, aqueles que morreram na esperança, que acreditavam em Deus, que acreditavam na restauração de Deus, e assim por diante, ficaram numa outra parte, chamada de seio de Abraão. Lembra que Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro? O seio de Abraão de um lado, o Sheol do outro lado, lugar de tormenta, e aqui no seio de Abraão, lugar de bênção, lugar de tranquilidade, lugar de paz. Esses dois mundos espirituais estavam separados por um abismo que impedia que os do seio de Abraão não pudessem passar para lá e vice-versa. Aquele homem que morreu, rico e mau, pede para o pai Abraão, peça para que Lázaro molhe o seu dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou em chamas. Pai Abraão diz para ele: meu filho, enquanto você estava na vida, enquanto você estava vivo, a vida te ofereceu bênçãos, enquanto o Lázaro só teve males. Agora você é atormentado e esse é acalentado. E ele disse: então pede para que alguém desça lá e fale com os meus irmãos, para que os meus irmãos também não venham para esse lugar de tormenta. Sabe o que o pai Abraão responde? Eles lá têm a lei e os profetas, eles têm Moisés, que eles ouçam essa mensagem.
de modo que a mensagem da esperança do Cristo, a mensagem da confiança em Deus, a mensagem da adoração ao Deus verdadeiro, é que faria com que aquelas pessoas que morressem viessem aqui para o seio de Abraão. Porque quem não conhecesse, ia direto para o Sheol. Deus estava mandando para o inferno pessoas que não tinham conhecimento dele. Se nós olharmos a salvação como um direito do homem, como muita gente pensa de modo errado, nós vamos ver injustiça em Deus. Como é que Deus pode ofertar a salvação para um e não pode ofertar para outro? Como é que Deus pode lançar no inferno pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? No dia do juízo as pessoas vão dizer: Senhor, mas eu era ignorante, como é que eu poderia aceitá-lo se eu nunca ouvi pregação a respeito de ti? Eu nem sabia que o Senhor existia. Como é que tu podes me lançar no inferno? Deus lançará a humanidade no inferno que não conheceram a Deus no Antigo Testamento e nem aceitaram a Jesus e o seu sacrifício no Novo Pacto, no Novo Testamento. Deus lançará eles no inferno, não é por eles não terem aceitado a Cristo, é porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado de Adão amaldiçoou a humanidade, de modo que só Cristo e o seu sacrifício vicário é capaz de trazer o homem de volta à vida. Por isso que eu concordo com a mensagem que foi pregada pelo pastor Acácio, quando ele dizia que a salvação dada por Deus, ela é um presente. E como presente, ninguém pode reclamar de injustiça de quem está dando o presente. Digamos que estejamos aqui em 100 pessoas. E eu tenho 50 Bíblias. Eu digo assim: olha, irmãos, eu vou dar 50 Bíblias para vocês. Isso não está incluso no curso, eu não prometi nada a ninguém, mas eu resolvi, por vontade minha, doar 50 Bíblias. E eu dou as 50 Bíblias para 100 pessoas que aqui estão. Só que 50 pessoas não receberão as Bíblias, tá certo? Eles poderão, esses 50 que não receberam, acusar-me de não ter lhes dado uma Bíblia? Não, eles não tinham direito. Eu não prometi ao início desta palestra que eu daria Bíblia para todos. Eu comecei a palestra e ninguém tinha expectativa de Bíblia. De repente eu resolvi no meio da palestra doar 50 Bíblias, de modo que aqueles que ganharam, glória a Deus, puxa vida, que bênção, maravilha, fui privilegiado. Mas aqueles que não ganharam, mas eles já vieram para não ganhar mesmo. Eles já sabiam que aquilo não lhes seria dado. Quando o homem nasce com um destino traçado. E esse destino, infelizmente, por causa do pecado de Adão, é o inferno. É o inferno. Talvez isso pode parecer pesado, mas para vocês que aceitaram a Cristo como Salvador, que receberam esse bem maior de Deus, você vai glorificar a Deus a cada dia, porque mesmo você não merecendo, mesmo o teu destino estava decidido que tu irias para o inferno, mas a Bíblia diz que Deus, com o seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu a salvação. Aleluia! E a salvação dada por Deus ao homem é o grande presente de Deus para a humanidade. Quem entendeu isso, diga amém. Voltando ainda ao tema do pecado. Então o pecado se constitui na grande barreira de separação entre Deus e o homem. O pecado é a grande barreira de separação entre Deus e o homem. Nada e nem ninguém tem a capacidade de separar o homem de Deus. Nada e nem ninguém tem a capacidade de separar o homem de Deus, a não ser o pecado. O apóstolo Paulo, crescendo nessa convicção, ele diz: pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente,
nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos alvos do amor de Deus, amados. Entretanto, o pecado, sim, ele tem o poder de nos separar de Deus. É o único mal que separa o homem de Deus e da salvação, é o pecado. O pecado também ele é responsável pela degradação moral da sociedade. As transformações degradantes da sociedade são oriundas do pecado. Existe uma lei chamada da segunda lei da termodinâmica, que as coisas e os seres caminham de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Então o mundo vive assim, e a consequência dessa desorganização do mundo, das coisas e dos seres, é o pecado. O pecado é o grande responsável pela desorganização humana, pela desorganização da sociedade, pela quebra de valores, pela a quebra da moralidade. Tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, o grande responsável disso é o pecado. Nós temos o pecado, irmãos, como grande inimigo nosso. Entretanto, nem todos nós damos ao pecado o devido valor, mas o valor que se dá ao pecado é para que se tenha cuidado para não praticá-lo. Hoje em dia, o pecado é algo tão comum, amados. Infelizmente, o pecado está se tornando comum. Comum nas nossas vidas, comum nas nossas relações. O pecado tem se tornado algo muito corriqueiro. E porque o pecado está se tornando algo muito corriqueiro, está se tornando também muito corriqueiro a falta da presença de Deus. Não queira os senhores acreditar que esse pseudo-movimento pentecostal tem trazido a presença de Deus. Não é verdade. A presença de Deus, ela é conhecida por milagres que acontecem onde a presença de Deus está. Os crentes mais antigos, irmão Luiz, diziam o seguinte, que aonde Deus está, alguma coisa acontece. Não era isso que dizia? Aonde Deus está, alguma coisa acontece. Por quê? Porque com a presença de Deus, e a gente olha a presença de Deus em Cristo Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, deixando detrás de si um rastro de coisas extraordinárias, de transformações, de libertações quando estavam oprimidos, de saúde quando estavam enfermos, de visão para quando estavam cegos. Deus, em Cristo Jesus, passava e deixava após si um rastro de bênçãos, de milagres, de coisas extraordinárias. O que é que está acontecendo hoje nos nossos dias? Nós estamos vivendo a profecia do salmista, quando ele disse, já não vemos mais os nossos sinais, já não há mais profetas. E a terceira coisa, e já não há mais entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Nós estamos vivendo esse tempo. E essa falta de milagres na igreja decorre por causa da falta da presença de Deus. E a falta da presença de Deus tem se estabelecido no nosso meio por causa do aumento do pecado. Aonde tem pecado, não tem presença de Deus. É como luz e trevas. Lembra que eu li o versículo 1, no capítulo 1, melhor dizendo, e o Senhor Deus chamou a luz dia, e as trevas Ele chamou noite. E trevas e luz não podem habitar no mesmo ambiente. Se nós apagarmos todas essas luzes, ficar aqui um verdadeiro breu, e de repente chegar alguém com uma lamparina que seja, ou um farolete, como se diz lá no Nordeste, na mão, logo as trevas vão ter que ir embora para dar lugar àquela luz que chegou. Aleluia. Pecado está relacionado com Satanás, logo está relacionado com as trevas. E onde há Satanás e trevas, logo não há espaço para luz e para Cristo. Porque quando a luz chega, as trevas deixam de existir. Por isso que eu não acredito
que possa haver a presença de Deus em alguém que está em pecado. Porque no momento em que há a presença de Deus, é porque esse pecado foi perdoado. Se enquanto esse pecado não foi perdoado, não é possível haver a presença do Espírito. Por isso que qualquer crente minimamente inteligente, depois que peca, ele vai orar a Deus e vai clamar ao Senhor, a fim de fazer um teste da sua luminosidade espiritual. Se eu sentir a presença de Deus, é sinal de que o pecado foi perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer crente minimamente inteligente há de fazer isso. Por quê? Porque aonde tem pecado, não há presença de Deus. Isso é muito simples. É como água e óleo, não se misturam. É muito mais do que água e óleo. Eu vou ficar com o exemplo bíblico mesmo. É como luz e trevas. No momento em que a luz chega, as trevas simplesmente deixam de existir. Quantos entenderam isso? Diga amém. O pecado é responsável também pela degradação na família. O pecado também é responsável pela degradação na igreja. O pecado é responsável pela degradação ministerial. Como nós estamos vivendo problemas sérios nessas três áreas, na família, na igreja e no ministério. Degradação moral absoluta, aonde as pessoas já não têm mais o temor de Deus. Homens fazem uso do nome e da palavra de Deus como se fosse Deus, mas não tem absolutamente nenhum compromisso com Ele e nem com a sua palavra. Outro problema oriundo do pecado, e esse é muito comum, você vê todo dia, são mestres que têm se levantado nesses últimos dias, e a Bíblia fala sobre isso, que nos últimos dias levantariam mestres, segundo as suas próprias concupiscências, fazendo errar o povo de Deus. Como o povo de Deus está andando errado por causa de falsos mestres, comprometidos intimamente com o seu próprio ventre, comprometido intimamente com as coisas da carne, comprometido intimamente com o dinheiro, comprometido intimamente com coisas perversas, falando em nome do Senhor. Outra coisa que o pecado deteriorou de forma profunda foi a nossa relação com o próximo. Irmãos, como tem sido falsa as nossas relações de amizades. Eu vejo isso acontecer muito na igreja, às vezes acontecer isso muito